Glória a Deus. Amém. Nós estamos começando um propósito hoje, falar sobre uma série Reconstrução. Nós vamos ouvir muito sobre Neemias. Talvez você ouviu aí o projeto Neemias, mas você não sabe nem quem que é o Neemias. Você fala, eu sei, é o da esquina lá. Não é esse. É o da Bíblia, amém? Ele fez algo tremendo. Deus usou ele tremendamente para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E nós vamos entender um pouquinho mais o que significa sobre isso. Nós separamos esses 3 domingos para estar ministrando sobre reconstrução. E entender o propósito espiritual disso sobre a nossa vida. Porque quantos de nós não precisamos ser reconstruídos? Quantos de nós talvez fomos construídos e chega um momento que não está mais bom. E nós precisamos passar por uma reforma. Precisamos passar por uma reconstrução. É verdade ou não é? Você já sentiu algum momento da sua vida que você fala assim, peraí, eu preciso passar por um processo de reconstrução, de renovação. Eu preciso me renovar. E eu creio que de tempos em tempos nós precisamos passar por esse processo. E ele é importantíssimo na nossa vida. Porque tem coisas que vão sendo quebradas, tem coisas que vão sendo destruídas com o tempo. Uma vez, no encontro com Deus, nós tratamos de um assunto muito especial, que é sobre as feridas da alma, sobre a alma. E uma vez conversando com uma pessoa, porque tem muitos trabalhos que envolvem isso, né? E uma vez uma pessoa questionou, falou assim, nossa, mas por que se trata tanto sobre a alma? Por que se trata tanto sobre feridas? Porque constantemente nós ferimos e somos feridos. A todo momento vai surgindo feridas novas. A todo momento vai surgindo coisas na nossa vida que nos machucam. Então é muito importante nós estarmos abertos para que Deus trabalhe em nós e reconstrua a nossa vida segundo a vontade dEle. Amém? Quem está disposto a ser reconstruído por Deus aí, dê uma glória a Deus. Eu quero que você abra tua Bíblia em Neemias, no capítulo 1. Neemias capítulo 1. Se você vai escolher a versão aí no seu celular, você coloque a linguagem de hoje, para você acompanhar igualzinho eu. Neemias capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3, tá? Antes disso, vamos orar. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos compreender tudo o que o Senhor tem para nós. Fale conosco, Jesus. Espírito Santo, revela a Tua palavra, trabalha em nosso interior, trabalha no mais íntimo do nosso ser. Nós precisamos, meu Pai, entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido quebrados ainda não tinham sido consertados. Grave bem isso. Versículo 4. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. E fiquei chorando, não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado.
Com os nossos atos temos pecado contra ti e temos desobedecido os teus mandamentos. Nós não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora o que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, foram infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Olha para cá. Eu quero que você preste muita atenção, tá? Que você se ligue em cada detalhe do que vai ser falado aqui hoje. Neemias, ele era um homem que servia vinho ao rei. Esse era o cargo dele. Isso era a função que ele tinha na Pérsia. A Bíblia diz que, depois de um tempo, o irmão dele veio visitar ele e trouxe as notícias da sua terra natal, de Israel. E disse assim: irmão, olha, as coisas por lá, por Israel, não andam nada bem. E ele começa ali a dar um relato de tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. E na fala do irmão dele, 3 coisas chamam muito a atenção. A primeira, quando ele diz assim: o nosso povo tem passado por grandes dificuldades. A segunda coisa que chama a atenção de Neemias é o quê? Quando ele conta que os estrangeiros, os vizinhos que moravam ali perto, passaram a zombar deles, usando a seguinte palavra: com desprezo. E a terceira coisa que mexeu muito com Neemias foi quando o irmão dele disse assim: os muros e os portões que foram queimados e quebrados ainda estão destruídos. Então, 3 coisas que, quando Neemias ouve, mexe demais com ele. Primeira, que eles passavam por muitas dificuldades. Segunda coisa, que eles eram desprezados pelos vizinhos. E terceira coisa, que os muros e os portões ainda estavam quebrados. Vamos repetir comigo para você gravar isso? A primeira coisa é o quê? Que eles estavam passando por grandes dificuldades. A segunda coisa, que os vizinhos estavam fazendo o quê com o povo de Israel? Desprezando. E a terceira coisa, que os muros e os portões ainda estavam destruídos, quebrados. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero citar sobre isso. Isso seria uma outra mensagem dentro dessa mesma passagem. Mas o que diferencia um homem que deixa um legado, que faz algo relevante, é quando esse homem deixa de ser egocêntrico e passa a sentir a dor do próximo. Quando você pensar só em você, você jamais vai deixar seu nome marcado. Quando você passa a pensar no próximo, pensar em pessoas, você passa a se tornar alguém relevante. Porque ir trabalhar, comprar uma casa e um carro e pôr comida na mesa, isso aí qualquer um faz. Mas aquele que consegue fazer tudo isso e ainda pensar em quem sofre, esse deixa o seu nome na história. Você muda de nível. Você deixa de ser egocêntrico. Você deixa de ser alguém egoísta e passa a ser alguém que se preocupa com o outro. Neemias está escrito aqui porque ele foi essa pessoa. Ele
estava quietinho, do lado do rei, servindo vinho para o rei. Uma posição que não tinha muito destaque, mas confortável. E poderia ter ficado ali quietinho. Mas quando ele ouve esses 3 relatos, quando ele ouve que o povo está sendo desprezado, que o povo está com muita dificuldade e que os portões estão quebrados, você sabe o que ele faz? Ele senta e chora. Talvez você fale assim, pastor, mas que coisa sem lógica. Eu até entendo, porque é muito engraçada essa história. Porque quando você ouve assim, o povo está com grande dificuldade, isso pode nos comover. Quando a gente ouve, por exemplo, falar da Ucrânia, está tendo guerra na Ucrânia, mexe conosco ou não mexe? Quando uma mãe, um pai passa por uma grande dificuldade, mexe com a gente ou não mexe? Essa semana eu vi um trechinho só daquela reportagem, sabe? O jornalista de Araraquara que foi fazer a reportagem e chegando lá, carro batido era o filho dele. Nossa, gente, aquilo cortou meu coração. Eu comentei com a pastora, aí ela achou o vídeo, eu falei, não, nem vê. Eu falei, não vê, porque é muito triste. É muito triste. Então, quando a gente vê alguém com grande dificuldade, a gente se compadece. Quando a gente vê alguém sendo desprezado, a gente se compadece. Mas dificilmente você vai se compadecer por um muro quebrado se você não entende o propósito dele. É ou não é? Se você passou em frente a uma casa, quebrou o muro, você vai chorar? Vai mexer com você? Não. Só mexe com você quando você entende o propósito disso. E qual era o propósito daquele muro? Por que quando ele ouve sobre o muro, ele senta e chora? Porque o muro, ele significa uma coisa. Nos tempos antigos, o muro era que trazia e gerava proteção para uma cidade. Uma cidade sem muro era uma cidade fácil de ser invadida. Era uma cidade vulnerável. É uma cidade que se qualquer inimigo, qualquer vizinho se levantasse e falasse assim, vamos lá, vamos acabar com aquele povo, qualquer hora do dia, qualquer momento, não tinha paz. Por quê? Não é como existe hoje, é delimitado o perímetro de cada município. Não, naquela época é o seguinte, Matão, vamos invadir Araraquara? Não tem muro? Vamos lá, vamos dominar lá, a gente vai invadir. Você entendeu? Por quê? Qual cidade não tem muro? Então vamos para lá, porque é uma cidade fraca. É uma cidade vulnerável. Então, quando Neemias ouve sobre isso, isso mexe com ele. E isso, Deus me traz uma revelação para a nossa vida. Porque muitos de nós estamos vivendo dias vulneráveis. E o que significa vulnerável? Um sujeito a ser atacado. Sujeito frágil, um sujeito que pode ser prejudicado. Quantos aqui entenda isso? Que isso tem um significado espiritual para a nossa vida. Você tem vivido dias vulneráveis. Qualquer coisa te ataca, qualquer coisa mexe com você. Qualquer coisa te tira da paz, qualquer coisa mexe com o seu equilíbrio. Eu conversava com uma pessoa essa semana e a pessoa estava tão vulnerável que ela dizia assim para mim, é uma pessoa que não frequenta a igreja ainda, mas eu creio que vai frequentar. Uma pessoa que eu tenho feito um acompanhamento, tenho cuidado, e eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida daquela pessoa. E aquela pessoa dizia assim, pastor, você sabe que se alguém virar para mim e falar assim, olha, você emagreceu, eu já fico chateado. Porque eu acho que está zoando com a minha cara, porque eu não emagreci coisa nenhuma. Eu fiz uma cirurgia e não estou podendo trabalhar muito. Se alguém brincar comigo e falar assim, olha, você está meio forgadão esses dias, hein? Isso já me machuca. Isso mexe comigo, isso tira a minha paz. E quantos de nós estamos vivendo dias talvez vulneráveis? As pessoas brincam com a gente, mas machucam a gente. As pessoas falam algo para nós e a gente se dói por isso. Quantas coisas às vezes nós temos vivido vulneráveis. Tanto é que a Bíblia diz assim, preste atenção nisso. Não deis lugar
ao diabo. E muitas vezes, quando nós perdemos as nossas defesas, quando os muros da nossa vida estão caídos, quando nós estamos sem proteção, nós se tornamos presa fácil para o inimigo. E muitas vezes, quando nós estamos dessa forma, você sabe o que acontece? Qualquer ataque do inimigo, ele vem e faz um estrago na nossa cabeça e no nosso coração. Porque nós estamos dando lugar, nós estamos dando brecha, nós estamos sem proteção. Quando nós estamos vulneráveis, é quando nós não conseguimos resistir a uma página de pornografia no celular. Nós tornamos vulneráveis quando muitas vezes, sabe, nós, escondidos de todo mundo, damos lado às nossas fraquezas. Nós baixamos a nossa guarda e damos liberdade quando, o quê? Ninguém está vendo e ali nós revelamos de verdade quem nós somos. Perceba uma coisa, quando você está sozinho, o quanto a tua mente é atacada, o quanto você se torna vulnerável. Perceba quantas vezes você tem que brigar ferrenhamente com a tua mente. Se nós estamos vulneráveis, nós caímos. Nós só caímos quando estamos sem proteção. Quando os nossos muros estão destruídos. Nós tornamos presa fácil. Então entenda uma coisa. Eu creio que Deus não deu essa palavra à toa. É porque tem pessoas que têm lutado no seu interior e às vezes têm até vergonha de falar, de confessar as lutas que têm vivido. Às vezes você fala assim, não tem ninguém que vai me entender, pastor. Eu acho que tem pessoas que não vão me compreender, eu tenho vergonha de falar. Pelas coisas absurdas que você tem feito muitas vezes quando você está só. Isso é um sinal que estamos sem proteção, estamos vulneráveis. E se estamos vulneráveis, somos presa fácil. Fala para essa pessoa do seu lado assim, se você está vulnerável, você se tornou uma presa fácil. É assim. Porque essa frase, eu estava lendo e falei assim, grava bem isso aqui. Presta atenção. Neemias queria dizer o quê? Os muros não foram consertados nem os portões. É como se ele dissesse assim, a vulnerabilidade do meu povo está exposta. Ela não foi consertada. Eles estão vulneráveis e não consertou isso. Quando você não conserta, quando você não se dispõe a consertar, você continua sendo uma presa fácil para o inimigo. É um tempo de nós reconstruirmos a nossa vida. É um tempo de nós olharmos aonde estão as brechas. É tempo da gente olhar aonde nós estamos dando legalidade para o inimigo agir. Porque às vezes nós queremos andar na bênção, mas não consertamos aquilo que está errado. Está quebrado, mas beleza. Porque a gente se acostuma com o que está quebrado. A gente se acostuma com o que está errado. A gente se acostuma a viver com as coisas bagunçadas na vida. Tem coisa que você sabe que tem que consertar. Anos, mas não conserta. E nós precisamos entender isso. Porque só vamos reconstruir se tivermos disposto a consertar. Se você não estiver disposto a consertar, você não reconstrói. Quem está entendendo, diga um amém. Se você não estiver disposto a consertar, você jamais vai reconstruir. E é necessário nós entendermos isso. Tem brecha? Está vulnerável? E a gente sabe quando a gente está vulnerável ao pecado. Porque tem pecado na nossa vida que nos destrói, que ninguém vê, que não aparenta. Nós conseguimos subir num altar, pregar, nós conseguimos ficar no microfone, nós conseguimos relar no instrumento, eu consigo pôr uma blusa de voluntário, eu consigo sentar na cadeira, eu consigo olhar no olho da minha esposa, do meu filho, eu consigo, porém,
aquilo está me destruindo. E a gente precisa entender isso. Que para reconstruir, é necessário estar disposto a consertar o que está quebrado. Senão, você vai continuar quebrado. E Deus não te quer quebrado. Deus te trouxe aqui para dizer para você nessa noite que Ele quer te colocar de pé, Ele quer reconstruir a tua vida. E a obra que Ele começou, Ele quer terminar, Ele quer fazer algo lindo acontecer. A gente precisa entender isso. Quando ele entende a gravidade, ele senta, ele chora. Por quê? Ele sabia que Israel era para ser referência e estava destruído. Alguém que foi escolhido por Deus para ser referência estava destruindo. Então ele chorava. O povo lá está vulnerável, o povo está sofrendo, os inimigos e os vizinhos estão desprezando. Oh meu Deus, como pode? Deus chamou a gente para viver o melhor, a gente não está vivendo. Deus chamou a gente para provar do extraordinário, mas a gente não está vivendo isso. E o que mais dói na gente, às vezes, é quando nós olhamos para dentro de si e sabemos que podemos ir muito além daquilo que temos vivido. Porque o Espírito Santo não nos deixa enganado. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito Santo falando assim para você: meu filho, eu tenho algo muito grande para a tua vida e você está vivendo muito abaixo daquilo que eu te projetei para viver. E Neemias, quando ele sente essa dor, ele senta e chora. Ele fala: que situação que o meu povo está. Que situação que está vivendo. Deus não está falando isso para você olhar para o seu passado e você se condenar no seu presente. Porque às vezes você vai olhar e fala assim: pastor, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida. Nossa, eu tenho perdido tempo. E às vezes você fica num poço que você vive chorando pelo passado. Mas Deus, quando está falando isso, é porque Ele quer que você conserte o presente e olhe para o teu futuro. Porque não adianta você chorar pelo passado. Você precisa consertar o teu presente. Você precisa entender: eu fui projetado para viver muito além daquilo que eu tenho vivido. Você consegue levantar a tua mão e falar assim: eu quero me levantar para viver tudo aquilo que Deus preparou para mim. Quem quer, levanta a mão, dá um glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui. Aplaude aí que dá tempo de amarrar o tênis. Aplaude mais forte, dá glória a Deus, vai. É que nem quando bate a sede, né? Vira pro irmão, fala alguma coisa, aí dá tempo de beber água. Essa foi boa agora. Quando o meu tênis desamarrar, vou falar: dá palma, bate palma. Gente, ele faz o quê? Ele sente a dor, ele senta, ele chora por dias. E a Bíblia fala que ele ora. Vocês me avisam, falando em hora, vocês me avisam a hora na hora que tiver que acabar, que eu estou sem o tablet, o iPad hoje aqui. Amém? Na hora que vocês verem que está dando aí, vocês me avisam, dá um sinal. Fala: pastor, falta 10 minutos. Vocês vão me avisando. O que ele faz? Ele ora a Deus da seguinte forma. Presta atenção. Antes de eu ler, eu quero te falar para você entender. Oração sincera é uma oração que não tem muita fantasia.
Às vezes a gente vê as pessoas orando e fala assim, pastor, eu não sei orar direito, eu não sei o que falar. Mas uma oração que toca o coração de Deus é uma oração sincera que sai da sua boca, dos seus lábios. Quando você é sincero com Deus, isso faz a diferença. Neemias, ele teve uma oração de reconhecimento. Você sabe que para ser reconstruído por Deus, você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer que você errou. Você tem que reconhecer aonde você está errando. Você tem que reconhecer aonde está a falha. Porque se você não é capaz de reconhecer isso, não é possível Deus trabalhar na sua vida. Se você é soberbo, tem um coração soberbo, não aceita ser corrigido, não aceita Deus trabalhar na sua vida, vou dizer para você está muito próximo da queda e continuar caído. Mas a Bíblia, ela nos dá um caminho de ser reconstruído, é reconhecer. Isso é espetacular, porque eu erro, você erra, nós erramos, todos nós. Não tem quem não erra. O pastor erro. Nossa, erro tanto, irmãos, você não tem ideia. Não sou perfeito, e jamais quero vender uma perfeição. A questão é que nós devemos aprender onde estamos errando e reconhecer. Neemias, presta atenção. Você tendo ouvido que oração é uma conversa com Deus de sinceridade, agora você vai entender como foi a oração desse homem. Ele começa dizendo assim: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a aliança. É como se ele dissesse assim: o Senhor é fiel, o Senhor não joga fora a aliança, o Senhor não joga fora o compromisso que o Senhor tem com a gente. O Senhor guarda com aqueles que te amam e te obedecem. Ele fala assim: olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço. E ele diz assim, no versículo 6, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Ele não fala assim, os meus antepassados erraram. Tipo assim, nós estamos padecendo porque os antepassados errou. Ele fala assim, os nossos antepassados e eu tenho errado. Tenho falhado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deu por meio de Moisés. Então, ele rasga o coração mesmo. Ele reconhece. Você conhece alguém que é duro na queda, de não reconhece, não dá o braço a torcer? Conhece ou não? Talvez você está falando, conheço, e é você mesmo, né? Conheço. Podia até pôr um espelho na frente, conheço. Né? Não dá o braço a torcer, é ruim. Agora, se você quer ser reconstruído, reconheça. Reconhecimento demonstra humildade. O reconhecimento revela humildade na sua vida. É você virar para Deus e falar: Senhor, eu estou em falha. Eu sei que eu não tenho sido quem o Senhor chamou eu para ser. Eu sei que eu não tenho te agradado. Eu sei que eu não tenho caminhado conforme a tua vontade. Oh Deus, eu sei disso. Eu não quero culpar ninguém, porque às vezes a gente tem uma mania de culpar todo mundo. A gente quer achar um culpado. A gente quer achar o dono do motivo que nos deixa mal. A gente quer achar um culpado para as coisas que dão errado para a gente. E quando na verdade, se você entende que Jesus é o centro da sua vida, ninguém pode tirar a sua paz. Ninguém pode tirar a sua paz.
Você está entendendo? Você pode estar no meio do fogo, mas em paz. Mas agora a gente tem a mania de achar culpados. Quem foi o culpado? Não, o culpado foi isso, aquilo outro. Eu lembro de uma época, irmãos, né, que a gente quer arrumar culpado para tudo, mas chega uma hora que Deus começa a trabalhar na nossa vida e a gente tem que bater no peito e assumir de verdade qual que é o problema. Eu lembro um dia que, não me engano, acho que era um culto de sexta-feira, acho que veio umas 7, 8 pessoas na igreja. Aí, a ação humana é achar culpados. Na verdade, aquele dia eu fiquei tão chateado, sabe? As coisas não estavam dando certo. Minha esposa foi para o fundo com o Felipe. Eu fiquei aqui na frente, sozinho, sentado na cadeira, olhando para o nada. Aí eu falei assim, gente, se não está dando certo, é porque eu preciso admitir minha culpa. Eu fiz algum evangelismo? Não. Eu fiz visita? Não. Eu fui atrás do perdido? Não. Eu fiquei sabendo de um problema de uma pessoa e não fui atrás. Falei, eu não posso culpar alguém por aquilo que Deus colocou de responsabilidade em mim. Ou, presta atenção, não adianta você culpar teu pai, tua mãe, pela tua história. Eu sou assim porque nunca tive nada em casa. Para. Tira a tua muleta. Você é muleta, você está andando de muleta. Eu estou assim porque, meu marido. Tá. Tira a muleta. Assume teu erro também. Assume o porquê que as coisas não estão legais, a tua parte. A tua parte. Pastor, mas eu amo. E às vezes você está sendo humilhado, traído, sofrendo violência doméstica. Você está entendendo? Está mal? Não, toma uma postura, tira as muletas. Você decide se vive em paz ou não, você toma as decisões da sua vida. Só que às vezes a gente fica arrumando desculpas. Porque eu sou muito pobre. Porque... Para com isso. Todo mundo veio pelado, sem nada nesse mundo. Alguns decidem pensar diferente, acreditar num Deus que é grande, pode mudar a tua vida, e outros ficam escorados em desculpas. A gente precisa entender, se nós queremos viver uma reconstrução, a gente precisa jogar as muletas fora. A gente precisa estar disposto a reconhecer, bater no peito, espera aí, porque reconhecer dói. Reconhecer quando a gente falha dói. Não é fácil bater no peito e falar, olha, eu estou errando, eu estou falhando, eu estou sendo falho. Esse é o primeiro passo. Se você não está disposto a isso, meu querido, você não vai permitir Deus jamais trabalhar na sua vida. Porque sempre vai ter um culpado. E quando acabar os culpados, você culpa a Deus. Neemias, ele entendeu isso. Senhor, os meus antepassados erraram, mas eu também tenho errado. E ele continua a oração. Versículo 8, ele diz assim: lembra agora do que disseste a ele. A ele quem? A Moisés. Se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalhareis entre as outras nações. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu o trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que estejam espalhados pelos fins da terra. Neemias, na oração dele, sabe o que ele usa?
a fala de Deus para Moisés. Neemias, no meio da oração sincera para Deus, ele fala assim: Deus, o Senhor prometeu, lembra, Senhor. Lembra que um dia o Senhor disse. Lembra, Deus, que um dia o Senhor falou para Moisés que se a gente pecasse, o Senhor espalharia a nossa nação por toda a terra. E foi o que aconteceu. O povo desobedeceu a Deus. Você sabe o que aconteceu? Eles foram levados cativos para a Babilônia, foram espalhados pelas nações. Tinha um pouco na Babilônia, tinha um outro pouco como Neemias, e estava na Pérsia. O povo foi espalhado pelas nações. Mas sabe o que ele faz? Ele lembra o Senhor. Ele fala assim: lembra, Senhor, lembra que o Senhor disse que se a gente desobedecesse, o Senhor ia espalhar. Mas também o Senhor disse que se a gente se arrependesse, o Senhor ia trazer a gente de volta para o lugar da adoração. E às vezes a gente tem que fazer uma oração sincera para Deus, lembrando Deus das promessas que Ele tem sobre a nossa vida, lembrando Deus daquilo que um dia Ele prometeu, lembrando Ele através da palavra dEle, dizendo: Senhor, o Senhor disse que abriria as portas para mim, que o Senhor abençoaria a minha família. Lembra, Senhor, que está escrito, Deus. Lembra, Senhor, lembra. É quando a gente vira para Deus e fala da palavra com Ele. Neemias fez isso. Isso é muito poderoso quando nós pegamos a palavra e oramos a palavra. Pegamos a palavra e viramos para Deus e falamos: lembra, Senhor. Você sabe por que isso é tão poderoso? Porque também no Velho Testamento, Deus em determinado momento diz assim: me lembre das promessas. Então é muito importante a gente ter um coração sincero virando para Deus e falando: Senhor, lembra. Lembra que o Senhor prometeu. Lembra que o Senhor disse. Lembra, Deus. Lembra, Senhor. Deus já te deu direção em oração, mulher, falando que o Senhor salvaria a tua família. Lembre, Deus. O Senhor já te disse coisas e te direcionou algumas coisas. Lembra Ele. Fala: lembra, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. Lembre Ele. Neemias, ele rasgou o coração e fez uma oração poderosa. E o que me chama muita atenção em Neemias é que quando ele acaba de orar, no versículo 10, no final da oração dele, ele diz assim: Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Por quê? Algumas pessoas já estavam retornando para Israel. Receberam o livramento, estava retornando. E ali ele diz: o Senhor livrou este povo. Ouve agora a minha oração, e de todos os outros seus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje, e que o rei seja bondoso comigo. E ele finaliza esse primeiro capítulo, porque foi ele que escreveu. E nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Presta atenção, porque essas duas últimas frases é reveladora para a nossa vida. Quando ele diz assim: faz com que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo, foi o final da oração dele, e é na hora que ele decide se levantar. A Bíblia diz que ele recebeu a notícia, ele sentou, ele chorou por dias. Ele rasgou o coração dele, ele foi sincero com Deus, ele abriu a sua vida para Deus, ele orou usando a palavra, mas no final da sua oração ele fez uma coisa que muitos de nós às vezes não fazemos: é se levantar, é colocar de pé. Porque ele se coloca de pé e dizendo assim: faz com que eu tenha sucesso perante o rei. Por quê? Porque ele tinha um plano para se apresentar diante do rei. Então entenda uma coisa: você tem o desejo de reconstruir a tua vida? Então a última coisa que você tem que entender é se colocar de pé, não é ficar prostrado diante do teu choro. Mulher, Deus tem visto o teu choro, Deus tem visto as tuas lágrimas. Só que o que você tem feito? Só reclamado e chorado? Chegou o tempo do choro cessar e você se levantar. Chegou o tempo de você se colocar de pé
para fazer a diferença. Chegou o momento de você se posicionar. Chegou o momento de você assumir aquilo que você está orando. Um dia eu ouvi uma palavra que dizia assim: que você é a resposta das suas orações. Às vezes a gente ora para Deus levantar pessoas para fazer coisas, quando na verdade você pode ser a resposta da tua oração. E é isso que Neemias entendeu, ele se coloca de pé. E o que me chama muita atenção, esse último versozinho: nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Tem coisa que a gente olha na palavra, mexe tanto com a gente, né? Por quê? Quem servia o vinho ao rei, você acha que era uma posição de destaque? Não, porque se alguém tentasse envenenar o rei, ele bebia primeiro. Ele que capotava. Ele não tinha uma posição de destaque. E ele podia se esconder na sua posição. Ele poderia virar e falar: quem sou eu? Eu? Posso fazer alguma coisa? Eu vou fazer alguma coisa pelo povo? Eu? Quem sou eu? Estou aqui na Pérsia, estou longe de lá. Eu? Que influência eu tenho? Que postura eu tenho? Que posição eu tenho? Só que é muito interessante isso, porque ele faz questão de falar: nesse tempo eu estava servindo vinho para o rei. Nesse tempo eu não era ninguém de destaque, não. Porque eu creio que ele escreveu isso depois dos acontecimentos. Ele fez questão de registrar. Neemias começa escrevendo, sabendo o que já tinha acontecido. E ele que registra assim: naquele tempo lá, eu não era quem eu sou hoje. Naquele tempo lá, eu não era o Neemias conquistador. Naquele tempo lá, eu não fui o líder. Eu não era o líder. Naquele tempo lá, eu servia vinho para o rei. Você consegue entender isso? Que para a mudança acontecer na tua vida, não importa a sua posição de hoje. Não importa quem você é hoje. Não importa a situação que você está prostrado hoje. Não importa se você tem título ou não tem título. O que importa é você entender que Deus não está à procura de pessoas capacitadas. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Neemias, ele não era requisitado, capacitado ou alguém importante. Ele era alguém disponível. Ele estava disponível. Ele estava disposto. Então, alguém disponível é muito melhor do que alguém capacitado. O que move grandes coisas não são pessoas capacitadas apenas. São pessoas disponíveis. Porque na realidade, tem muita gente capacitada que se esconde. Tem muita gente capacitada, como tinha. Você acha que não tinha naquela época? Ei, presta atenção. Você acha que não tinha naquela época soldado? Você acha que não tinha naquela época pessoas estudadas? Você acha que não tinha exilados de Israel que tinham uma capacidade, uma sabedoria grande? Você acha que não tinha? Tinha. Só não tinha gente disponível. E Deus quer gente disponível. Aqueles que levantam a mão e falam: eu estou aqui porque deve é Deus. Eu quero ser reconstruído. Eu quero ajudar a reconstruir vidas. Eu quero me colocar de pé para fazer a diferença. Eu não quero ficar me escondendo, mas eu quero me levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Muda a minha vida, transforma o meu ser, trabalha dentro de mim, faz eu de novo acontecer se for preciso, mas eu quero me levantar para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente entende isso, é muito poderoso, porque Deus procura pessoas disponíveis. Eu quero que você seja sincero com Deus. Hoje, uma série que começa de 3 dias, que nós vamos estar falando sobre reconstrução, e eu quero que você grave isso, a sinceridade de você virar para Deus e falar: Senhor, eu estou errando, eu estou falhando, estou pecando, mas o Senhor me chamou, o Senhor prometeu algo sobre a minha vida. E você se coloque de pé hoje, para viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver.
Eu quero que você feche os seus olhos agora. Abra o seu coração para o Senhor. O primeiro passo é a gente olhar. Tem brecha, o muro está quebrado, o portão está destruído, as coisas não estão bem. Então reconheça. Mesmo que você sussurre agora para Deus, mesmo que dos seus olhos saiam apenas lágrimas, mas que exista sinceridade, que exista sinceridade saindo do teu coração, porque é um processo que às vezes pode doer, mas você vai olhar lá na frente e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena levantar em minha mão e falar: Senhor, trabalha na minha vida.